E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olha só, novidade. Aliás, novidade não, uma excelente novidade, né? Novidade por quê? Esse concurso do TJ aí, o pessoal estava falando que sairia lá no segundo semestre, né, de 2024. Mas nós tivemos aí uma grata surpresa do tribunal, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que publicou esse edital agora, recentemente, edital do TJ, escrevente técnico judiciário. É um concurso muito esperado, é um concurso muito disputado, chama muito atenção. Então eu vou trazer aqui para vocês uma análise do edital da parte de língua portuguesa. Junto com essa análise, para quem ainda nunca assistiu uma análise nossa aqui, né, do edital aqui no Vencendo Concursos, eu vou trazer também algumas dicas de estudo, né, para você potencializar o seu estudo num aspecto aqui, no meu caso aqui, da gramática. Legal? Vou mostrar o edital, algumas informações para vocês e a gente vai fazer um edital esquematizado, como eu sempre faço aqui, e trazer aqui algumas orientações de estudo da língua portuguesa, além também de trazer algumas questões aqui depois em outros vídeos, para você treinar e verificar que tem condições sim de você gabaritar essa prova de escrevente técnico judiciário. Vamos acompanhar comigo então? Então vamos lá. Bom, o que nós vamos analisar inicialmente? Algumas informações que acho que vocês já sabem, né? Quem já assistiu ao vídeo aqui do professor Cristiano Silva já viu que ele trouxe essas informações para vocês, né? O cargo, número de vagas, os vencimentos, né? Banca examinadora, data da inscrição, valor e o dia da prova, 8 de setembro, né, 2024. Dá tempo de sobra para a gente estudar. Edital de língua portuguesa publicado, 24 questões, foi publicado desta forma no Diário Oficial. E como eu sempre faço aqui, eu trago sempre o edital esquematizado, para facilitar o seu estudo aqui. O edital esquematizado ele é dividido da seguinte forma. A sua prova de português ela é dividida na parte de língua portuguesa, que são esses 6 itens, e também na parte de interpretação, né, esses itens restantes, do 7 até o item 13. Tudo isso envolve a parte interpretativa, a parte de informações literais, a parte do ponto de vista do autor, a estruturação de um texto, tudo isso tem a ver com a parte de interpretação. Vamos voltar aqui e começar com a gramática. O que a VUNESP, que é a banca examinadora que vai realizar esse certame, o que eles priorizam na parte de língua portuguesa, o que nós temos de estudar aqui? Bom, normalmente as provas da VUNESP, sobretudo as provas de escrevente técnico judiciário, privam muito, né, eles colocam muito aqui informações de questões relacionadas à concordância, né, concordância verbal e nominal, a regência, colocação pronominal, crase e pontuação. Isso aqui são questões, são assuntos, ou melhor dizendo, que com certeza vão aparecer na sua prova. Então aqui não tem erro. Estudou concordância, regência, colocação, crase e pontuação, certeza que você vai ter questões para resolver, às vezes até mais de uma do mesmo assunto. E o que nós temos que estudar, por exemplo, em classe de palavras? Por que está disposto dessa forma? Concordância, regência, colocação, crase vem depois aqui de classes de palavras. Olha, normalmente em classes de palavras, a VUNESP não tem o costume de questionar o que é artigo, o que é pronome, o que é numeral, etc, etc. Tá? Isso normalmente não é solicitado na sua prova. Tá? O que a banca examinadora aqui tem mais como foco, no caso aqui de classes de palavras, a gente vai ter o seguinte, ó, em classe de palavras, normalmente, o que a banca vai questionar para vocês, e o que vem sendo questionado aqui em classes de palavras, são as funções. Então, o que eu sugiro, né, estudar aqui em classes de palavras? Vejam que a própria banca já coloca, ó, emprego, né, aqui, ó, emprego. Como empregar essas palavras? Então, para que serve, por exemplo, um substantivo, né? Qual a função dele? Ou como você encontra o substantivo em um contexto? O sentido que esse substantivo, por exemplo, vai ser atribuído ali numa frase. E a gente tem certeza disso porque o próprio edital traz, ó, emprego e sentido que imprime as relações que estabelecem. Então, isso aqui tem a ver com contexto. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? E quando se fala em contexto, nós estamos falando em frases prontas, né? Quer dizer, você não vai ter aí, né? Nós não vamos ter aí, por exemplo,
questões envolvendo frases soltas, né? As frases serão todas dentro de um contexto. Então, vocês serão apresentados aí contextos, e dentro desses contextos, a banca examinadora vai avaliar ali, se vai perguntar a respeito de um adjetivo, de um substantivo, de um pronome. Então, nós temos que estudar na parte de classes de palavras, conforme eu sempre trago aqui nas minhas aulas, aqui no Vencendo Concursos. Nas aulas eu sempre mostro as funções dessas palavras, justamente porque as bancas questionam isso. E para você identificar a função, como eu mencionei aqui, nós precisamos ter contexto, tá? Então, sem contexto, não dá para você identificar a função dessas classes de palavras. Então, ao estudar classes de palavras, vamos analisar por meio de contexto, tá? A parte de concordância verbal, primeiro passamos pela classe de palavras, né? Porque na concordância verbal, obviamente, que você vai ter que identificar um verbo, né? Na concordância nominal, nome tem a ver com substantivo, tem a ver com adjetivo, tem a ver com artigo, tem a ver com pronomes, tem a ver com numeral, já que na concordância nominal, os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com os substantivos a que se referem em número e em gênero. Essa é a regra número 0, né? Vamos chamar de regra número 0, concordância nominal. E no caso da concordância verbal, que é esse item 2 junto com a concordância nominal, nós temos que identificar um verbo dentro de uma frase, no contexto, e identificar o núcleo do sujeito a que esse verbo se refere, que é com ele que ele vai concordar de uma maneira geral. Agora, a VUNESP também tem como prioridade na questão de concordância verbal, principalmente na questão de concordância verbal aqui, ó, eles gostam muito de perguntar os verbos impessoais, né? O que são esses verbos impessoais? Você conhece o verbo haver, por exemplo, né? O verbo haver no sentido de tempo, assim como fazer também no sentido de tempo. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, são verbos que não admitem a terceira pessoa do plural. Então, normalmente você vai encontrar uma questão de concordância verbal que sempre aparece ali um verbo haver, um verbo fazer, um verbo impessoal ali, pelo menos uma alternativa. É claro que isso não é 100%, mas é o que acontece na maioria das vezes. E o interessante é que questões com alternativas você pode fazer por eliminação. Então, você não precisa conhecer 100% do assunto daquela questão, porque você não precisa disso exatamente, porque você pode fazer por eliminação. Então, você conhecendo uma parte daquele assunto, você pode resolver a questão. No caso da regência, a regência tem a ver com complemento, tá? A parte de matéria de regência aqui, complemento verbal e nominal. Muita gente confunde com concordância, porque as duas têm verbal e nominal. A concordância é a harmonia entre as palavras, né? A regência, ela é complemento. Então, a regência tem a ver com complemento do verbo, complemento do nome. Normalmente, a maioria das questões, eu vou trazer, inclusive, aqui questões para a gente treinar, normalmente eles pedem, a VUNESP pede questões com verbos e nomes com preposição. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar, principalmente na regência verbal, os verbos que têm mais de um sentido, né, que admitem mais de um significado, porque, como eu disse a vocês, depende de contexto, e também verbos que exigem preposição, principalmente os verbos que exigem preposição. No caso da regência nominal, todo nome, né, substantivo, adjetivo, advérbio, um contexto, ele vai exigir uma preposição, né? O complemento nominal é sempre preposicionado. No caso do complemento verbal, nem sempre é preposicionado. Mas, para efeitos de provas, nós estudamos primeiro os verbos que exigem preposição. Colocação pronominal. Eu sempre trago aqui, claro, nós temos todas as regras nas aulas da colocação pronominal, aquilo que é proibido, o que é facultativo, o que é permitido, né? Mas eu sempre mostro para o candidato, para estudar por eliminação, nós vamos começar pelas proibições, né? Ou seja, quando que próclise é proibido, próclise é a colocação do pronome antes do verbo, quando que a ênclise é proibida, a ênclise é uma colocação do pronome depois do verbo, quando que a mesóclise é proibida, quando é colocado um pronome no meio de um verbo. Normalmente a VUNESP não costuma questionar a mesóclise, apenas a ênclise e a próclise é o que acontece na maioria das questões. Eu tenho uma questão aqui que eu vou trazer para vocês também, e vai ficar disponível aí no canal, tá? Caso de crase. Crase, primeiro passamos por regência, né? Para estudar a crase, primeiro precisamos conhecer termos regentes, verbos e nomes que exigem preposição a.
né, para depois sim estudar a crase no seu todo. Né? Mas também, eu sempre coloco aqui para o candidato uma forma mais simples para estudar. No caso da crase, eu começo sempre as proibições, ou seja, quando que a crase é proibida, né, para você, como eu disse, responder a questão por eliminação. A parte de pontuação, a VUNESP trabalha muito com trechos que estão deslocados, né, elementos ou termos que estão deslocados na oração. Então, esse deslocado significa dizer que você tem uma oração, né, um período aí, uma oração na ordem direta, com o sujeito, com o verbo e com o seu complemento, e apareceu um elemento isolado aqui, ou antes do sujeito, ou entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o complemento, ou até mesmo aqui no final do período. Então, a gramática chama isso de elementos deslocados ou intercalados. São os elementos acessórios. A VUNESP costuma questionar isso. Questão de pontuação, no caso da VUNESP, é bem simples, até porque não tem análise sintática no edital. Então, também dá para você estudar aí os termos isolados, deslocados ou intercalados, ou também chamado de termos acessórios, tá? A parte de interpretação, gente, eu costumo dizer o seguinte, vamos deixar por último, numa questão de prova, porque para você fazer uma análise, por exemplo, aqui, ó, ou compreensão e interpretação dos textos que vão apresentar, normalmente são 2 textos, né, que eles gostam de apresentar. Primeiro faremos a prova de português, né, porque são questões objetivas, ou seja, ou você conhece ou você não conhece a regra. No caso do texto interpretativo, você vai ter que ler o texto, pelo menos umas 2 vezes, identificar a palavra-chave, por isso é analisar. Você vai identificar palavras-chave, normalmente são verbos, né, e substantivos. Então vejam que para analisar isso, primeiro eu preciso conhecer a parte gramatical, né? Por isso que a gente estuda primeiro a parte gramatical. E todos esses itens que aparecem aí de interpretação, então, por exemplo, aqui, informações literais, né, inferências possíveis, ponto de vista do autor, normalmente aparece de acordo com o autor do texto, conforme o autor do texto. Essa questão de estruturação do texto, os elementos de coesão são os elementos conectores, coesão significa ligar, e esses elementos são gramaticais, que são aqui, ó, conjunções, que fazem parte de classe de palavras aqui, né, ó, voltando aqui, ó, o item 1, né, conjunções, que aparece ali como último item. Nós temos as preposições, que são elementos de ligação também, e temos os pronomes. Né, então vejam, são todos os elementos gramaticais que fazem parte aqui, ó, fazem parte da classe de palavras. Então, primeiro, por isso que eu coloco em primeiro lugar aqui no estudo, nesse edital esquematizado, estudar a primeira parte gramatical, para depois você resolver as questões aí de interpretação. Significação contextual, no item 11, são aquelas palavras que eles colocam dentro de um texto. Sempre, como eu disse a vocês, vamos repetir aqui, ó, sempre nós vamos ter um contexto, né? Porque as palavras, elas vão assumir significados ou sentidos, né, ou expressões, sempre dentro de um contexto, né? Então você não vai ter uma palavra isolada ali para ser analisada, ela vai estar dentro de um contexto, e uma simples leitura aí você identifica, assim como sinônimos e antônimos aqui também, e normalmente eles trazem mais de uma palavra no texto, então dá para você fazer por eliminação. E depois o ponto aí do sentido próprio, sentido figurado, que é uma das matérias mais simples aí do edital, e normalmente também você vai ter uma questão como essa daí. Fechado, gente? Fechado? Então, vamos para frente? Plano de estudos para vocês? O que nós vamos ter aqui como plano de estudos? Isso faz parte também do estudo, claro. Você tem que ter um plano, um planejamento. No caso das aulas aqui, online, as aulas no Vencendo Concurso, nós temos o que nós chamamos de base forte. O que seria essa base forte aqui para quem não conhece ainda, para quem nunca viu aí? Essa base forte, ela é formada pelas aulas, né, gravadas aqui por todos os professores, e também pelo material utilizado nas aulas, ou seja, você assiste às aulas e você acompanha por meio de um material em PDF. E aí a parte de legislação, claro, tem a parte de legislação também nesse concurso, também com leituras e marcações que os professores fazem aqui, e depois nós passamos aqui para os assuntos e temas, os principais assuntos e temas envolvendo todo o edital,
né, para você fazer a leitura e identificar por meio da legislação, palavras-chave. Os professores vão trazer aqui, cada um da sua área, e vai trazer a sua forma, né? E principalmente aqui, depois de tudo isso aqui, nós temos as questões. Elas são feitas por meio de revisões, você pode fazer resumos, né? Nós mostramos aqui como fazer resumos, mapas mentais ou fichas, tanto faz, ou simplesmente leitura, né? Como acontece aqui, por exemplo. Então, cada candidato aí tem uma forma de estudar. Nós trazemos aqui um plano de estudo, uma forma que vai se adequar ao seu estilo, né? A forma que você estuda, o tempo que você tem para estudar, tá bom? Então, gabaritando TJ Escrevente Técnico Judiciário é o nosso curso. Você que não conhece um curso online ainda, vou te mostrar aqui agora as vantagens, né? Quais são as vantagens de você adquirir um curso online? Acompanhe comigo aqui. Bom, pessoal, vantagens aqui do curso online, mais o bônus, valor de lançamento, o clique para você identificar aí, para você entrar na nossa plataforma. Primeiro, as vantagens de um curso online. Se qualquer curso online aqui do Vencendo Concursos, você vai ter as seguintes vantagens. Primeiro, ao efetuar a matrícula, você já tem o acesso imediato. Significa dizer que efetua a matrícula, você já pode acessar naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Uma outra vantagem também bem bacana aqui também é o acesso ilimitado, né? O que significa esse acesso ilimitado? Você pode acessar a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. Quer estudar de madrugada, quer estudar no final de semana, no feriado, quer estudar de manhã, de tarde, não importa quantas vezes você quiser, quantas vezes você achar necessário, você pode acessar aqui nosso material na plataforma. Uma outra vantagem também é que nós temos um material aqui por meio de teoria, claro, né, tem que ter os conceitos, junto com questões comentadas, isso de todos os assuntos, não só de língua portuguesa. Então você vai ter aqui, ó, centenas, milhares de questões comentadas de todos os assuntos do edital. Então, para você estudar melhor, né, não basta só você ter uma questão, mas é importante que os professores comentem para você identificar por que você acertou ou por que você errou. E, é claro, tudo isso por meio de um material também em PDF. Então, além das aulas gravadas, um material em PDF. Só que o Vencendo Concursos também vai trazer aqui, eu trouxe para vocês aqui também, o bônus, né? E esse bônus aqui é bem interessante, ó. Então, para corroborar com as questões comentadas, o Vencendo Concursos vai disponibilizar também um caderno de questões. Então, vejam só, você já tem inúmeras, dezenas, milhares de questões aqui, já nas vantagens, né? E mais um bônus, você vai receber mais questões gabaritadas para você saber também treinar o que você acertou, o que você errou. Além disso, simulado, 2 simulados para você treinar, marcar tempo bonitinho, quanto tempo você leva para resolver a questão e tal. Teremos também uma revisão de véspera, né? O que é essa revisão de véspera para quem não sabe? Então, a prova vai ser realizada num domingo. Num sábado, nós passamos aqui praticamente o dia todo fazendo revisões de todas as matérias, de todos os assuntos pertinentes ao edital com os professores aqui. Essa revisão de véspera ela faz muito sentido, ajuda bastante. Além disso, no momento em que você estiver se preparando, nós vamos ter as lives também aqui, que nós vamos fazer com diversos professores, vamos trazer assuntos, trazer dificuldades que os candidatos têm. Nas lives a gente tenta resolver essas dificuldades. Então, semanalmente, Vencendo Concursos vai produzir aqui lives com professores. E, claro, gente, a tutoria, que é o acompanhamento. Então, você tem uma dificuldade numa matéria, numa disciplina, num assunto, né? Os nossos professores aqui também vão trazer um auxílio, uma ajuda por meio de tutoria. Então, as vantagens são inúmeras aqui que você vai ter. E a vantagem maior aqui, uma das maiores, eu acho até, né? Que é essa garantia da aprovação que o Vencendo Concursos coloca aqui. A gente tem tanta certeza, né, do material que a gente publica aqui, coloca na plataforma, que nós trouxemos, ou melhor dizendo aqui, uma garantia de aprovação, que se você não estiver entre os habilitados aí no concurso do TJ, você terá o direito a um outro curso da sua escolha. Pode escolher qualquer outro curso, caso você não esteja habilitado. Essa aqui é uma informação interessante que em que você vai encontrar isso em poucos lugares, que o Vencendo Concurso acredito que é pioneiro nisso aqui. Valor de lançamento do curso. Valor de lançamento. Vencendo Concursos
esse curso normalmente sai por R$ 497. Só que com a promoção de lançamento, Vencendo Concursos fez por R$ 247 à vista ou parcelado em 12 vezes de R$ 24,65. Bom, pessoal, olha, R$ 24,65 em 12 vezes para você ser aprovado num concurso do TJ, realmente isso não é nem gastar, isso é um investimento. Só que ainda em cima desse valor aqui, o que o Vencendo Concursos vai fazer? Você vai clicar no link que você vai ver aí abaixo e você vai entrar aqui nesse cupom de desconto, vai digitar lá onde está escrito Dorival 10. Ali você vai ter, além desse valor aqui de 247 ou 12 de 24,65, você vai ter ainda mais um bônus de desconto por meio desse cupom de desconto Dorival 10. Então você vai fazer o seguinte, tá vendo esse link aí abaixo? Você clica nesse link, entra na nossa plataforma, faça a sua matrícula que você vai ter todos esses benefícios aqui, tá? E nos acompanhe aqui no canal para você ficar informado de todas as novidades que vocês terão, que nós teremos aqui futuramente do concurso do escrevente técnico judiciário. Estou te esperando aqui no link abaixo, clica, faz a sua matrícula e fica ligado aí, porque eu vou trazer dicas de língua portuguesa no decorrer da semana para vocês. Fechado? Abraços a todos, estou te esperando aqui no nosso link no Vencendo Concurso. Até mais.